Denúncia real dessa avó. Minha filha me expulsou dizendo: "Você só dá despesa." Então eu fiz. Era um dia cinzento, quando ouvi as palavras que cortaram meu coração como uma faca afiada. "Você só dá despesa", disse Luísa, minha própria filha. Aquelas palavras ficaram ecoando em minha mente, enquanto eu era empurrada para fora de casa, como um fardo indesejado. O frio da rua me gelou até nos ossos. Onde eu iria agora? O mundo parecia sombrio e hostil. Enquanto caminhava sem saber aonde ir, lembrei-me de uma velha caixa que guardava com carinho. Dentro dela estavam meus pincéis e tintas, coisas que havia esquecido na correria da vida. A arte sempre foi meu refúgio, meu jeito de expressar toda dor e alegria que carregava. Um desejo fervoroso brotou dentro de mim. Queria pintar novamente. A sensação de ter a liberdade de criar reacendeu uma chama em meu coração. Afundei em uma maré de cores e emoções. Cada pincelada era uma liberação do peso que carregava. Descobri um talento que estava adormecido, como um tesouro enterrado. Como uma criança reencontrando um brinquedo antigo, as telas se tornaram meu lar. Pintava paisagens vibrantes, retratos de pessoas sorrindo, e a mágica começou a se espalhar por minha vizinhança. Todos os que passaram por ali notaram. Algo diferente estava acontecendo. A partir daí, a ideia de fazer uma exposição começou a se formar. Eu queria mostrar minha arte em uma galeria local. Queria que Luísa visse que eu não. Era apenas uma despesa. Mas os olhares e comentários da sociedade começaram a pesar. "Olha só, a avó que virou artista!" Eu sentia que todos estavam prontos para me criticar. Mas havia um impulso irresistível que me guiava. Era preciso mostrar meu valor. Enquanto isso, meu relacionamento com Luísa se deteriorava. As nossas conversas eram cheias de tensões não ditas. Nossos silêncios pesavam como pedras. Uma relação que um dia fora amorosa, agora estava carregada de ressentimentos. E no meio de tudo isso, um colecionador de arte misterioso começou a se interessar pelas minhas obras. Ele sempre parecia saber mais do que dizia, como se arrastasse um segredo. Sua presença trouxe um novo tipo de frescor, mas também aumentou a pressão. Na noite da exposição, a galeria estava cheia. Pessoas conversavam em sussurros, admirando minhas pinturas. Mas à medida que Luísa entrava, o clima mudava. Eu podia sentir o desprezo no olhar dela, um desafio em cada palavra não dita. Então, no clímax da noite, o colecionador se levantou e, com a voz carregada de emoção, fez uma revelação. Ele tinha uma conexão com meu passado, um segredo que poderia mudar tudo. Enquanto o ar se tornava denso de curiosidade e tensão, percebi que Dona Clara, a avó que havia sido expulsa e rebaixada, estava em um momento crucial. Tudo poderia se transformar, mas qual seria o preço a se pagar? Com Luísa observando, estávamos mais distantes do que nunca, mas algo dentro de mim soprou um sopro de esperança. O que esse segredo diria sobre nós? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante.
Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto o colecionador de arte falava, um silêncio mórbido tomou conta do ambiente. Todos na galeria pairavam entre a expectativa e a incerteza. A tensão era palpável. Eu conseguia sentir meu coração disparar, cada batida ecoando como um tambor no meu peito. Luísa, como uma estátua ao meu lado, parecia estar dividida entre a raiva e a curiosidade. Então ele começou a contar. A voz dele carregava uma gravidade que paralisou a sala. Eu sou neto de Clarice, a sua irmã, ele disse, e cada palavra era como um soco no estômago. O mundo à minha volta girou. Clarice? Minha irmã que havia sumido há tantos anos? Ninguém falava sobre isso, e eu havia enterrado essa memória bem fundo. A revelação o levou a um caminho obscuro que me deixou sem ar. As lágrimas se acumulavam em meus olhos e eu não sabia se ria ou chorava. Luísa olhou para mim, os olhos arregalados, como se visse uma nova faceta da minha vida. O ruído cortante de copos se quebrando ao fundo era como um eco distante, mas eu não conseguia me concentrar em mais nada a não ser naquele momento. O colecionador continuou. Clarice tinha uma coleção de pinturas incríveis. Algumas delas foram perdidas, mas algumas estão neste próprio lugar. Ele apontou para uma das minhas obras. Uma paisagem vibrante que eu havia pintado em um momento de pura paixão. Os murmúrios pela galeria aumentaram, e logo percebi vozes comentando sobre como eu poderia ter uma ligação tão forte com alguém que havia desaparecido. As expressões mudaram e eu podia sentir a crítica e a curiosidade crescendo na multidão. Como uma avó pode ser tão talentosa e ainda ter um passado tão obscuro? Os olhos de Luísa brilhavam com uma mistura de curiosidade e desprezo, e isso me cortou como vidro. Então, de repente, algo inesperado aconteceu. Um grito estridente cortou o ar. Era uma mulher na multidão, com um rosto pálido e trêmulo. Pare! Você não pode dizer isso! Isso não é verdade! Sua voz tremia, mas havia uma força nela que chamou atenção. Os olhares se voltaram rapidamente para aquela mulher desconhecida. Uma total estranha que parecia carregar uma tempestade dentro dela. Meu peito apertou ainda mais ao perceber que, de alguma forma, eu estava ligada a ela. O colecionador a encarou perplexo. Como assim não é verdade? Você está dizendo que minha avó mentiu sobre... Ele não conseguiu concluir, pois a mulher interrompeu com mais força. Ela não é a única, e você não sabe o que está dizendo. Eu sentia que o chão se abria sob meus pés. O que ela queria dizer? A tensão na sala aumentou. Todos respiravam aflitos. Olhares estavam fixos em nós. Uma espera quase insuportável. As palavras dela voavam pela sala, mas tudo o que eu queria saber era:
O que mais havia no meu passado? O que mais não me contaram? E o mais importante, o que a mulher sabia sobre Luísa? Quando ela olhou para minha filha, havia uma tempestade de emoções nos olhos dela. O futuro parecia uma página em branco, pronta para ser preenchida com revelações profundas e dolorosas. Luísa mordeu o lábio, seu rosto empalideceu. O que ela sabia? Que segredos estavam enterrados em nosso passado? Uma nova escuridão me aguardava, e eu estava prestes a descobrir o quanto a história que pensava conhecer era frágil. O colecionador de arte, agora com uma expressão confusa e intrigante, havia criado um estrago que mudaria tudo. O que mais estava por vir? Enquanto a sala mergulhava em um silêncio tenso, a mulher desconhecida parecia brilhar como um farol, iluminando segredos enterrados. Eu a encarava, o coração acelerado. O que ela sabia? Luísa, ao meu lado, respirava fundo, como se estivesse sendo esmagada por uma verdade que não conseguia suportar. Eu sou filha de Clarice também, ela gritou, a voz dela cortando o ar pesado da galeria. Meu mundo estourou em fragmentos. O choque era palpável, como se tivéssemos sido lançados de um penhasco. Todo o olhar que antes me reverenciava, agora estava repleto de incredulidade. Olhei para Luísa. Ela estava paralisada, as cores do seu rosto drenadas. Como assim, filha de Clarice? Que nova camada de dor era essa? O colecionador de arte, que até então tinha se mostrado tão seguro, estava agora completamente atordoado. O que você está dizendo? Ele balançava a cabeça, como se tentasse afastar uma ilusão. Clarice morreu sem filhos. Sua negação ressoou no recinto, mas a mulher não hesitou. Ela acreditava que havia perdido tudo. Sua voz tremia, mas a determinação a fazia forte. Mas eu estive aqui, sempre. Fiz parte da vida dela e parte da sua. Os murmúrios se espalharam, como fogos de artifício. O que eu estava ouvindo? O que mais havia na história da nossa família? Eu me sentia como uma náufraga em um mar de segredos. Luísa olhou para mim, suas mãos trêmulas pousadas sobre a mesa da galeria, como se estivesse tentando se ancorar. Você sabia, mãe? O olhar dela, que um dia foi de amor, agora era um labirinto de desconfiança. Eu não sabia o que responder. Meus pensamentos estavam em desordem. Não, querida, eu juro que não sabia. Minha voz saiu mais fraca que o esperado. A mulher continuava. Sua presença agora, uma tempestade. Clarice deixou pistas, pinturas que nunca foram mostradas, histórias que nunca foram contadas. Ela queria que você soubesse a verdade. Sempre tão econômica nas palavras, não é? Eu me sentia invadida por uma raiva crescente. O quanto mais minha filha precisava ouvir para entender que eu não escondia nada. O que você está dizendo? O colecionador estava quase em pânico. Como isso muda tudo? Se Clarice está viva, onde ela está? E então, num lampejo de adrenalina, a mulher apontou para uma das minhas pinturas na parede. Essa não é só uma obra sua. É um pedaço da história dela. Clarice tinha a mesma visão. Ela pintava o que sentia, como você. A sala parecia girar. Aquela frase ficou martelando em minha mente. O que todos ali não sabiam. De repente, um homem atravessou a multidão.
Ele não tinha o tipo de presença que passava despercebida. Um ar de confiança fatal. Seus olhos azuis cortantes. Sofia, ele me chamou, e o som do meu nome na sua boca deveria ter sido acolhedor, mas soou como uma ameaça. Você precisa saber a verdade. Ele não se parecia com ninguém que eu conhecesse, mas havia algo familiar em seu olhar. O homem se aproximou. Eu sou seu filho, filho de Clarice, seu irmão. As palavras dele foram como um tiro, perfurando um véu de normalidade. O quê? Meus joelhos fraquejaram. Um filho? Lembrei-me de todos os momentos em que busquei respostas, mas nunca imaginei que o que buscava estivesse tão próximo. Luísa olhou para mim, a confusão se transformando em um horror absoluto. Isso não pode ser verdade. Você nunca me contou? As vozes na galeria se tornavam um zum-zum que não conseguia mais processar. Todos os olhares estavam fixos em mim. O peso da história e da verdade empilha em meus ombros. Éramos 4, ligados por um passado sombrio, e nas sombras as respostas pairavam, flutuando como fantasmas em nossas vidas. Um novo segredo havia emergido, e a galeria, que deveria ser um lugar de celebração, agora parecia um caldeirão de mistério. O que mais eu não sabia? O que mais estava escondido sob a superfície desse passado faminto por luz? Luísa e eu estávamos distantes, mas o que nosso laço poderia suportar agora? E, acima de tudo, qual era o preço que teríamos que pagar para desvendar a verdade? Enquanto a sala mergulhava em um silêncio tenso, as palavras do homem reverberaram como um trovão em meu coração. Sou seu filho. A sensação de tudo desmoronando me invadiu como uma onda indomada. O desespero tomou conta de mim. O que isso significava para Luísa? Meu corpo tremia. O mundo ao meu redor virou um borrão. O vazio que sentia dentro de mim se expandiu, engolindo cada fragmento de lógica. Filho? Como? Como você pode estar aqui? Balbuciei, a voz falhando. A sensação era de estar em um pesadelo, com todos os olhares na galeria cravados em mim, como facas afiadas. Luísa recuou, suas mãos agora cobrindo a boca, como se estivesse tentando abafar um grito. O choque em seus olhos era um reflexo do meu próprio horror. Clarice foi forçada a me deixar. Ela era muito jovem e a vida a levou a escolhas difíceis, ele explicou. Cada palavra pesada como um fardo. A dor na sua voz era palpável. Um dia pude encontrá-la, mas as circunstâncias foram cruéis. Eu precisava saber de você. A multidão murmurejava, como um inseto zumbindo ao longe. O ambiente se tornava claustrofóbico. Isso não pode ser verdade. Você sempre pode confiar em mim. Luísa gritou, sua voz cortante. Eu a observei, impotente, enquanto o peso da verdade esmagava minha tentativa de explicar. Não sabia, Luísa. Juro, eu não tinha ideia. Havia segredos. Muita dor. Uma mulher, na multidão, começou a chorar. Eu não posso acreditar, ela murmurou, e a tristeza dela parecia se espalhar pelo ar como um manto de condenação. Você não entendeu, ele continuou. Eu estive procurando por você a minha vida toda. Havia um plano. Clarice desejava que eu e você nos reuníssemos, mas a vida nos separou. Minhas pernas vacilaram. O que mais ele sabia?
O que Clarice pensava que tinha feito? Mas antes que pudesse processar mais, uma sirene ecoou do lado de fora. Assustador. O som cortou o ar pesado da galeria. O jeito que todos se voltaram para a porta apressados me deixou tensa. Olhei para o homem. O que você fez? Isso é uma armadilha? Eu não conseguia entender mais nada. De repente, a porta se abriu com estrondo e 2 policiais entraram, o olhar severo. Estamos aqui para prender a artista, Sofia, um deles anunciou. Meu coração parou. Prender? Por quê? O que eu fiz? Meu grito ecoou na galeria, mas ninguém respondeu. Ela é uma fugitiva, gritou o primeiro policial. Ela tem um mandado de prisão por fraude. A identidade dela foi falsa a vida toda. Olhares de incredulidade se cruzaram. A multidão crescia agitada. Que outra revelação poderia ser feita? Fraude? Eu me sentia perdendo o contato com a realidade. O homem se ofereceu para me ajudar, mas eu estava paralisada. Luísa me olhava como se eu fosse uma estranha. Apenas me mostre a verdade, eu implorei. Em desespero. O que está acontecendo? Você tem que me dizer. Você vai pagar por isso, Sofia. O olhar do policia queimava, como um rótulo que eu não podia retirar. Sentia uma pressão crescente, uma tempestade de emoções pode se desencadear. Mas tudo o que veio à mente foi um grito silencioso, uma súplica desesperada. Eu não era apenas um artista. Eu era uma ilusão, um mistério. E agora a única saída parecia maior que qualquer um de nós poderia enfrentar. Eu precisava descobrir quem realmente era. Mas, e Luísa? O que a minha verdade significava para nós? E no meio de tudo isso, um homem que se dizia meu filho olhava fixamente. Suas expressões, um labirinto de emoções. O vazio que se instalava em mim parecia insuportável. Entre a sirene e os olhares desconfiados, o que me aguardava? O que eu teria que enfrentar para descobrir a verdade? O homem que se dizia meu filho olhava fixamente para mim, enquanto eu lutava para entender o que estava acontecendo. O caos na galeria parecia distante, como se tudo estivesse se desvanecendo em um borrão de sons. As vozes se tornaram um eco, mas dentro de mim havia um grito que não parava de aumentar. Você não pode estar falando sério, murmurei, as palavras saindo como um sussurro falho. Olhei para Luísa e vi seu olhar cheio de desespero. Ela estava paralisada, sua expressão misturando descrença e um medo profundo. O peso da verdade esmagava minha alma. Como alguém poderia ser tão próximo e, ao mesmo tempo, tão desconhecido? Antes que eu pudesse articular mais alguma palavra, a mulher que havia interrompido o colecionador avançou na minha direção, seus olhos brilhando com uma determinação feroz. Sofia, não balance a cabeça, não confie nele. Sua voz soou alta como um trovão, cortando o ar pesado. O calor da sala tornou-se insuportável. Por que não? Eu indaguei, perplexa. Se ele é meu filho, então o que você sabe que eu não sei? O que mais havia escondido de mim? O que mais poderia abalar as fundações da minha vida? Porque ele não veio por amor. Ele veio por vingança. Ela disparou, cada palavra como facadas em um coração ansioso. Clarice, ela escondeu muito de você. Ele não é o que parece. A sala se tornava um furacão de confusão. Olhares atônitos se trocavam entre os presentes.
Vingança? O ar se desviou de meus pulmões. Você está dizendo que eu sou parte de algo sombrio? Que toda essa história é uma armadilha? Ele não deveria estar aqui, Sofia. Ele é a razão pela qual Clarice se afastou. Ele será o seu fim. As palavras dela ecoaram como um lamento, e o ambiente ao meu redor parecia girar. Luísa adotou uma postura defensiva, como se estivesse tentando proteger a si mesma. Mas também a mim. A vastidão do que estava sendo revelado se tornou opressora. O policial, ainda preso ao meu lado, olhou para mim com uma expressão de espanto. O quê? Era real? O que era um pesadelo? Não, isso não faz sentido, eu gritei, a voz embargada. A sala estava tomada pelo som dos meus pensamentos, lutando contra a realidade crua. Ninguém estava aqui quando eu cresci. Ninguém me contou nada. É verdade, então você não sabe, disse o homem, sua voz baixa, mas intensa. Ninguém te disse o que aconteceu com a mãe que você perdeu. Ninguém te avisou sobre o que ela fez para se proteger. A mulher próxima a mim continuou. Sofia, seu passado é uma teia de intrigas. Enquanto você achava que cuidava da sua arte, outras forças jogavam com suas raízes. Você pertence a uma linha de artistas, e isso o trouxe até você, porque ele sabe que se quebrar sua mente, terá conseguido. O quê? A cada palavra que ela dizia, um abismo de horror se abria sob meus pés. O que eu havia feito? O que eu não tinha percebido? As telas que pintei, os momentos de paixão que vivenciei, tudo parecia irrelevante diante de tal verdade. E se ele puder controlar isso, ele poderá se apropriar do seu talento, Sofia, sua arte, sua vida. A sala foi tomada por murmúrios, ecoando pela galeria, pesados e carregados de choque. O colecionador encarou o homem, incapacitado de responder, parecendo agora apenas um marionete em um jogo sinistro. Sofia, precisamos sair daqui. Luísa puxou minha mão e eu a segui. Mas o homem que se dizia meu filho fez um gesto, avançando. Passo em nossa direção. Vocês não podem fugir da verdade. Eu sou parte de vocês, e a guerra apenas começou. Sua voz ressoou, imponente. Um estrondo ensurdecedor cortou o ar, e a galeria tremeu. As luzes piscavam, e eu sentia o chão vibrar sob meus pés. Alguém gritou, e o caos se instalou. O colecionador foi empurrado. O silêncio transformou-se em gritos, e as pessoas se afastavam, apavoradas. O que aconteceu? A mulher olhava em volta, enquanto o homem se virou para o tumulto. E nesse instante, uma sombra longa e ameaçadora se projetou sobre nós, como uma nuvem pairando, prestes a se abater. Ele está vindo, ela exclamou, e a intensidade do seu olhar me fez compreender que algo muito mais sinistro do que imaginávamos estava prestes a se revelar. Eu, Luísa e aqueles que estavam na galeria estávamos prestes a descobrir que a rede de mentiras que cercava nossas vidas era muito mais profunda e traiçoeira do que jamais poderíamos imaginar. O que viria a seguir? O que realmente se esconderia por trás de cada tela pintada? O homem que se dizia meu filho olhava fixamente para mim, enquanto eu lutava para entender o que estava acontecendo. O caos na galeria parecia distante,
como se tudo estivesse se desvanecendo em um borrão de sons. As vozes se tornaram um eco, mas dentro de mim havia um grito que não parava de aumentar. Você não pode estar falando sério, murmurei, as palavras saindo como um sussurro falho. Olhei para Luísa e vi seu olhar cheio de desespero. Ela estava paralisada, sua expressão misturando descrença e um medo profundo. O peso da verdade esmagava minha alma. Como alguém poderia ser tão próximo e, ao mesmo tempo, tão desconhecido? Antes que eu pudesse articular mais alguma palavra, a mulher que havia interrompido o colecionador avançou na minha direção, seus olhos brilhando com uma determinação feroz. Sofia, não balance a cabeça! Não confie nele! Sua voz soou aita como um trovão, cortando o ar pesado. O calor da sala tornou-se insuportável. Por que não? Eu indaguei, perplexa. Se ele é meu filho, então o que você sabe que eu não sei? O que mais havia escondido de mim? O que mais poderia abalar as fundações da minha vida? Porque ele não veio por amor, ele veio por vingança. Ela disparou. Cada palavra como facadas em um coração ansioso. Clarice, ela escondeu muito de você. Ele não é o que parece. A sala se tornava um furacão de confusão. Olhares atônitos se trocavam entre os presentes. Vingança? O ar se desviou de meus pulmões. Você está dizendo que eu sou parte de algo sombrio? Que toda essa história é uma armadilha? Ele não deveria estar aqui, Sofia. Ele é a razão pela qual Clarice se afastou. Ele será o seu fim. As palavras dela ecoaram como um lamento, e o ambiente ao meu redor parecia girar. Luísa adotou uma postura defensiva, como se estivesse tentando proteger a si mesma. Mas também a mim. A vastidão do que estava sendo revelado se tornou opressora. O policial, ainda preso ao meu lado, olhou para mim com uma expressão de espanto. O que era real? O que é um pesadelo? Não, isso não faz sentido, eu gritei, a voz embargada. A sala estava tomada pelo som dos meus pensamentos lutando contra a realidade crua. Ninguém estava aqui quando eu cresci. Ninguém me contou nada, disse o homem, sua voz baixa, mas intensa. Ninguém te disse o que aconteceu com a mãe que você perdeu. Ninguém te avisou sobre o que ela fez para se proteger. A mulher próxima a mim continuou. Sofia, seu passado é uma teia de intrigas. Enquanto você achava que cuidava da sua arte, outras forças jogavam com suas raízes. Você pertence a uma linha de artistas, e isso o trouxe até você, porque ele sabe que se quebrar sua mente, terá conseguido. O quê? A cada palavra que ela dizia, um abismo de horror se abria sob meus pés. O que eu havia feito? O que eu não tinha percebido? As telas que pintei, os momentos de paixão que vivenciei. Tudo parecia irrelevante diante de tal verdade. E se ele puder controlar isso, ele poderá se apropriar do seu talento, Sofia. Sua arte, sua vida. A sala foi tomada por murmúrios, ecoando pela galeria, pesados e carregados de choque. O colecionador encarou o homem, incapacitado de responder, parecendo agora apenas um marionete em um jogo sinistro. Sofia, precisamos sair daqui. Luísa puxou minha mão e eu a segui, mas o homem que se dizia meu filho fez um gesto, avançando um passo em nossa direção. Vocês não podem fugir da verdade.
Eu sou parte de vocês e a guerra apenas começou. Sua voz ressoou, imponente. Um estrondo ensurdecedor cortou o ar e a galeria tremeu. As luzes piscavam e eu senti o chão vibrar sob meus pés. Alguém gritou e o caos se instalou. O colecionador foi empurrado. O silêncio transformou-se em gritos e as pessoas se afastavam, apavoradas. O que aconteceu? A mulher olhava em volta, enquanto o homem se virou para o tumulto. E nesse instante, uma sombra longa e ameaçadora se projetou sobre nós como uma nuvem pairando, prestes a se abater. Ele está vindo! Ela exclamou, e a intensidade do seu olhar me fez compreender que algo muito mais sinistro do que imaginávamos estava prestes a se revelar. Então, de repente, a porta se abriu com força, e de lá surgiu um homem alto, com uma expressão serena, mas nos olhos um brilho que acendeu um alerta em mim. Ele carregava uma pasta. Quando a levantou, o silêncio foi abrupto e todos na galeria se viraram para ele. Chegou a hora, Sofia, ele disse, a voz ecoando como uma sentença. Eu tenho algo que pertence a você. Com um movimento rápido, ele abriu a pasta, revelando uma série de documentos e fotos, provas de que Clarice ainda está viva e que tudo isso foi planejado. Meu coração parou. Como assim? O que ele estava dizendo? O ar ficou pesado. Luísa olhava para mim, seus olhos arregalados, seu mundo desmoronando diante dos acontecimentos. E mais, o homem continuou, a emoção subindo em sua voz. Se você decidir aceitar, poderá ter a chance de encontrá-la. Mas será uma decisão que mudará tudo, e todos nós para sempre. Que eu deveria fazer? Uma nova oportunidade de encontrar a pessoa que sempre procurei. Mas o que isso significaria para Luísa? Meu coração disparava, e no meio do olhar confuso da multidão, as veias do meu passado começaram a pulsar novamente. O que estava por trás dessas revelações? Cada segredo virava um nó, cada resposta uma nova pergunta. E o que mais estava oculto na sombra? O homem que se dizia meu filho olhava fixamente para mim, enquanto eu lutava para entender o que estava acontecendo. O caos na galeria parecia distante, como se tudo estivesse se desvanecendo em um borrão de sons. As vozes tornaram-se ecos confusos, mas dentro de mim havia um grito que não parava de aumentar. Você não pode estar falando sério, murmurei, as palavras saindo como um sussurro falho. Olhei para Luísa e vi seu olhar cheio de desespero. Ela estava paralisada, sua expressão misturando descrença e um medo profundo. O peso da verdade esmagava minha alma. Antes que eu pudesse articular mais alguma palavra, a mulher que tinha interrompido o colecionador avançou na minha direção, seus olhos brilhando com uma determinação feroz. Sofia, não confie nele! Sua voz soou alta como um trovão, cortando o ar pesado. O calor da sala tornou-se insuportável. Por que não? Eu indaguei perplexa. Se ele é meu filho, então o que você sabe que eu não sei? A tensão era palpável. Cada alma presente na galeria, presa entre a expectativa e a confusão. Porque ele não veio por amor, ele veio por vingança.
Ela disparou, cada palavra como facadas em um coração ansioso. Clarice, ela escondeu muito de você. Ele não é o que parece. O fervor de suas palavras reverberou, espalhando-se como fogo em palha seca. Vingança, o ar se desfez. Nos meus pulmões. Você está dizendo que eu sou parte de algo sombrio? Que toda essa história é uma armadilha? Ele não deveria estar aqui, Sofia. Ele é a razão pela qual Clarice se afastou. Ele será o seu fim. As palavras ecoaram como um lamento, e o ambiente parecia girar. Luísa, agora com o rosto pálido, olhava entre nós, a confusão crescendo em seus olhos. O que eu fiz para merecer isso? A galeria se tornou um caldeirão de desespero e intrigas, e olhares se cruzavam. Uma tempestade de emoções fervilhando. Não! Isso não faz sentido! Eu gritei, a voz embargada. Ninguém estava aqui quando eu cresci. Ninguém me contou nada. Então, o homem que se dizia meu filho ergueu a mão. Sofia, escute. Ele parecia querer se explicar. Ninguém me disse a verdade, mas eu descobri. Clarice não me abandonou. Ela fez o que fez por você, por nossa família. Família? O choque quase me fez perder o equilíbrio. A multidão ao nosso redor murmava, uma onda de incredulidade correndo através das vozes. Mas naquele instante, um barulho ensurdecedor explodiu do lado de fora. Pessoas gritaram. Meu coração disparou. A porta dos fundos da galeria se estilhaçou. E sombras se esgueiraram pela abertura. Eu não podia acreditar nos meus olhos. Um grupo de homens mascarados invadiu o espaço, trazendo pânico e caos. Um deles segurava uma arma. Todo mundo no chão! Rugiu um dos invasores, sua voz cortante como vidro. Os corpos se espalharam e os gritos cresceram em uma cacofonia aterrorizante. Desesperei. Foi como estar em um filme de terror. Luísa agarrou meu braço, seu olhar desesperado refletindo a mesma confusão que eu sentia. O homem que afirmava ser meu filho ficou paralisado, o olhar vazio. O quadro que até então parecia se encaixar perfeito desmoronou diante da invasão abrupta. Não! O que vocês querem? Gritei, minha voz tremendo. Mas eles apenas avançaram. Um dos homens fez um gesto. E em um piscar de olhos, ele apontou a arma para o colecionador. Entregue tudo, ele ordenou, e a tensão na sala foi ao auge. O colecionador, com o rosto pálido, desapegou-se dos documentos e as deixou cair no chão. Um arquivo se esparramou, papéis voando enquanto. O homem se agachava. Não, isso não! Implorei. Mas um dos outros delinquentes estava atento e, com um movimento rápido, jogou um gás lacrimogêneo, ofuscando os olhares e criando uma neblina paralisante. Entre os gritos e o caos, tudo se distorceu. Eu puxei Luísa para mais perto, mas a confusão era esmagadora. Algo pulsava à minha volta, e apenas me restava tentar manter a cabeça no lugar. O homem que havia se apresentado como meu filho agora se distanciava. Sua expressão era de desespero e revelação ao mesmo tempo. E naquele instante, no meio da agitação, uma voz conhecida se ergueu acima do tumulto. Sofia, você precisa entender. Eles estão aqui por causa da arte. O que Clarice realmente escondeu está prestes a ser revelado. E você não pode ficar na linha de tiro. O coração parecia parar e tudo ao meu redor começou a desmoronar. Quem realmente era esse homem? E por que ele sabia tanto?
O que mais estava escondido? E no tumulto crescente, a única certeza que eu tinha era de que as respostas, uma vez encontradas, mudariam completamente tudo e todos ao meu redor. Enquanto o caos se desenrolava ao nosso redor, percebi que tudo se tornava uma manta pesada de medo e confusão. A mulher gritava que ele não devia estar ali, sua determinação brilhando em seus olhos. Mas o som dos gritos e da sirene do lado de fora eclipsava sua voz. Eu olhei para Luísa, buscando um sinal, qualquer. Coisa que pudesse ancorar a realidade que estava à minha volta. Vamos! Eu puxei sua mão, mas ela estava paralisada, os olhos fixos no homem que se dizia meu filho. Espere, ele pode nos ajudar! Luísa respondeu, a voz tremendo. Eu não tinha tempo para mais discussões. O pânico dominava. Os homens mascarados avançavam, como sombras, vindo buscar a luz. Eu conseguia sentir o frio na espinha, um arrepio que percorria meu corpo. O que estava acontecendo? Por que isso tudo parecia tão surreal? Antes que pudesse fazer mais alguma coisa, o homem avançou em direção ao grupo de invasores, e meu coração disparou. Esperem! Ele gritou, sua voz imponente misturando-se aos gritos da multidão. Eu sei o que estão procurando. Todos pararam, a atenção dele se voltando para ele. Eu me perguntei se ele realmente tinha uma chance de se salvar. Só me deixem explicar. Ele parecia quase confiante, mas eu pude ver o medo atrás de seus olhos. As armas foram erguidas e um dos homens, mais alto com uma cicatriz no rosto, sorriu de maneira ameaçadora. Então venha, garoto. Fale rápido, porque não queremos ficar aqui jogando conversinha. A tensão se tornava opressiva. Eu mal conseguia respirar. Então, tudo aconteceu em um flash. O homem que disse ser meu filho levantou a mão e, quando ele fez isso, algo prateado reluziu sob a luz da galeria. Era um pequeno objeto, uma chave, que ele brandiu como se fosse a última esperança. Essa chave ele chamou, e eu súbito me lembrei das palavras da mulher na multidão. Ela pode abrir um dos quadros da sua mãe, o quadro que Clarice pintou há anos. Vocês precisam entender, é tudo parte disso. Foi um choque. Algo dentro de mim se acendeu, mas com isso os invasores não estavam mais ouvindo, apenas prontos para atacar. A situação rapidamente se deteriorava. O homem hesitou, e nesse momento, uma senhora na multidão gritou: Clarice é nossa única chance. Com aquelas palavras, o ambiente congelei. Túnel se tornou um instante de eternidade. O grande homem com a cicatriz olhou para mim e, em um movimento rápido como um relâmpago, avançou na direção do meu filho. Eu vi a vida dele flashar diante dos meus olhos. Meu corpo reagiu e o impulso cresceu dentro de mim. Não! Eu gritei, mas foi tarde demais. O impacto foi violento. O homem desabou no chão, a chave escorregou de sua mão e ricocheteou como um eco metálico pelas paredes, enchendo o ar com um som devastador. Luísa e eu trocamos olhares, o medo refletido em nossos rostos. Tudo ficou em silêncio por uma fração de segundo. Ninguém se atreveu a se mover. O tempo parecia ter parado em um limbo de horror. E então, a mulher que tinha gritado antes, ela simplesmente desapareceu entre a multidão, como se nunca tivesse estado lá. Uma onda de terror tomou conta da sala. Levem ela! Um dos homens rosnou, e enquanto a luz da galeria piscava, algo inesperado aconteceu.
As imagens nas telas começaram a brilhar em uma nova luz. Uma luz intensa que iluminou suavemente a sala. Eu estava hipnotizada. As cores dançavam como se vivessem, contando histórias ocultas nas pinceladas. Uma a uma, as pinturas começaram a desvendar segredos, revelando não apenas arte, mas fragmentos de uma história que não conhecia. As sombras saíram das molduras e eu percebi que não eram apenas quadros. Eles eram janelas para um passado repleto de mistério. A chave! Espera! O que você fez, filho? Eu gritei, enquanto o caos aumentava e as invasões se tornavam desesperadoras. Meu filho estava no chão e um medo visceral me envolveu. Quebrei a regra, peguei a chave que estava aos seus pés. Mas antes que pudesse usar, uma nova onda de dor se ergueu dentro de mim. Você não pode fazer isso! Não agora! Clamei, e ouvi uma voz ecoando à minha volta. Sofia, a verdade está nas cores. Meus olhos saltaram. O que mais havia no meu passado? O que mais precisávamos descobrir? Eu estava prestes a entrar em uma espiral que me deixaria sem chão. E enquanto olhava para Luísa, soube que não poderíamos voltar atrás. O que exatamente os invasores estavam atrás? E mais importante, qual seria o custo de liderar toda essa verdade escondida? O futuro se tornara uma névoa de incertezas, e a única coisa que eu sabia era que a chave que segurava tinha o poder de mudar tudo. Mas a que custo? Enquanto o caos se desenrolava ao nosso redor, percebi que a chave nas minhas mãos pesava como um fardo. O coração batia acelerado e a sala se tornava um turbilhão de gritos e desespero. Meus olhos estavam fixos no homem caído, aquele que dizia ser meu filho. Luísa, paralisada ao meu lado, parecia incapaz de processar a cena. As luzes da galeria piscavam, refletindo o pânico em seus olhos. E agora? O que vamos fazer? Eu perguntei, a voz tremendo. O ar estava pesado e a pressão aumentava, como se estivéssemos prestes a explodir. Olhei para Luísa, buscando um sinal de coragem. Mas tudo que vi foi o medo. O homem que havia avançado para enfrentar os invasores caiu e o grupo de mascarados olhava perplexo. O mais alto deles, com a cicatriz no rosto, parecia hesitar. Ele deu um passo em direção ao corpo, mas ao mesmo tempo olhou para a chave que eu segurava, os olhos brilhando com uma mistura de desconfiança e raiva. Isso é o que você quer? A sua voz soou como veneno, e o silêncio se instalou por um segundo, absorvendo a tensão que nos cercava. A pergunta pairou no ar, e todos os olhares se voltaram para mim, esperando uma resposta. Degraus pesados ecoavam, e as vozes se apagaram em um murmúrio abafado. Você tem a chave. O que isso quer dizer? Luísa me puxou. Sua voz agora quase um sussurro. Ela estava presa em uma batalha interna entre a razão e o medo. Devemos sair, agora! Então, em um movimento frenético, a chave escapuliu dos meus dedos e caiu ao chão, girando lentamente. O som metálico ecoou como se o tempo estivesse congelado. Era como se a sala inteira respirasse ao mesmo tempo. Quando ela finalmente parou, tudo se precipitou em um torvelinho. O cicatrizado avançou, uma expressão de vitória no rosto. Pegando a chave! Agora vai ser divertido!
e em um segundo ele agarrou a chave e me encarou, transmitindo uma sensação de triunfo que me fez arrepiar. O homem no chão, o que se dizia meu filho, se mexeu levemente e, de repente, colocou a mão no peito, como se estivesse se recuperando. Sofia, não confie nele! Ele gritou com um desespero que cortou o ar. Ele quer o que está guardado e você não pode deixar que isso aconteça. Mas já era tarde. O homem da cicatriz levantou a chave. Uma expressão de frieza se instalou em seu rosto. Ele olhou para o colecionador, que ainda estava atordoado, e seus olhos se fixaram em algo que eu não conseguia ver. Uma troca silenciosa, um pacto obscuro que me deixou com a pele arrepiada. Clarice escondeu muitos segredos. E agora você vai descobrir o que realmente aconteceu. O cicatrizado começou, a voz baixa, mas firme. Essa chave não é apenas para abrir uma porta. É o que vai libertar poder. Poder que Clarice temia. No ato. Ele fez um gesto e a sala se encheu de um misto de expectativa e medo. A mulher que gritou anteriormente se aproximou, agora com uma expressão mais clara. Você não sabe o que está fazendo. A verdade que eles buscam é mais mortal do que você imagina. Sua voz tremia. A história da sua família não é só uma busca de arte, é uma linhagem amaldiçoada. As palavras cortaram como vidro. Meu coração acelerou. Tudo o que eu pensava saber sobre minha família, a arte, e até mesmo o passado que lutávamos para desvendar, estava se transformando em uma teia de tragédia. A sala parecia girar, as cores se misturavam em algo infindável, e em um momento de puro desespero, eu vi Luísa. Seus olhos estavam abrindo em entendimento, como se algo se acendesse dentro dela. Mãe, e se ele não for realmente meu irmão? E se tudo isso for uma armadilha? A revelação dela me atingiu como um raio. A possibilidade de que ele não fosse meu filho. Que a verdadeira conexão entre nós não existia. As palavras queimaram em minha mente. Era impossível. Mas enquanto a verdade pairava ao nosso redor, a chave balançava na mão do cicatrizado. E eu sabia que todos nós estávamos prestes a mergulhar em algo que ninguém poderia prever. O caos se estabeleceu novamente. O homem que se dizia meu filho tentou se levantar, mas os olhos deles brilhavam ferozes. Sofia, você precisa decidir. O que vai fazer? Abrir ou não? O dilema retumbou dentro do meu peito como um tambor, e então uma explosão. Não era de armas, mas de luz, das obras de arte ao redor, iluminando tudo. A galeria inteira parecia ter vida própria e tudo se transformou em um turbilhão de cor e som. Mas, no meio desse espetáculo, o peso do mistério tornava tudo mais angustiante. O que aconteceria agora? O que a chave revelaria? A única certeza que eu tinha é que as conexões que pensava saber estavam prestes a mudar para sempre. O caos se instalou na galeria. As pessoas empurravam umas às outras. Os gritos aumentavam e eu sentia meu coração disparar. A chave brilhava nas mãos do cicatrizado. E nesse instante, tudo em que acreditávamos se tornava uma linha tênue entre a verdade e a mentira. Essa chave não é apenas para abrir uma porta. É o que vai liberar um poder que Clarice temia. Ele rugiu, e a tensão estava palpável. Luísa e eu trocamos olhares, o desespero refletido em nossos rostos. O homem no chão,
Aquele que dizia ser meu filho tentava se levantar, seus olhos agora cheios de determinação. Sofia, não deixe ele usar isso. O que quer que ele revele pode ser mortal. No fundo, eu sabia que ele estava certo, mas a tentação de entender tudo o que estava escondido me prendia. Os invasores aguardavam, impacientes, e o ar pesado estava quase insuportável. Se usássemos a chave, o quê? Mas seria revelado antes que pudesse tomar uma decisão. Uma onda de luz novamente brilhou em volta das pinturas. Cada tela parecia pulsar, como se estivesse viva, e as cores dançavam para contar sua história. Eu acreditei que era uma oportunidade, um momento para agir. Você precisa se afastar dele, eu gritei, tomando coragem. Com um movimento rápido, avancei e peguei a chave da mão do cicatrizado, enquanto a galeria vibrava ao redor de mim. Todos pararam e olharam, assustados. Luísa ficou ao meu lado, olhando para mim como se eu fosse a única resposta. O cicatrizado rugiu de raiva, mas eu ignorei. Ouçam! Tudo o que vocês desejam saber está aqui. As luzes da galeria intensificaram, refletindo as esperanças e os medos que todos nós carregávamos. A mulher que havia gritado antes avançou, criando um caminho entre a multidão. Você não pode abrir essa porta sem estar pronta para o que virá. Sua voz era um aviso e um grito ao mesmo tempo. Mas eu sabia que precisava tentar. Uma mistura de coragem e desespero me guiou. Eu vou descobrir a verdade, declarei, minha voz ecoando forte, apesar do medo. Levantei a chave acima da cabeça e, com um movimento decidido, me aproximei da uma das pinturas mais perto de mim. Ele era o retrato vibrante da minha infância. E naquele momento, algo se alinhou dentro de mim. Eu inseri a chave. Um estalo ressoou. As luzes ofuscaram. Um clarão que nos envolveu completamente, enquanto tudo girava. Um sussurro perfurou a mente de todos. Histórias que estavam adormecidas voltaram, passando como um filme diante dos nossos olhos. Vi imagens de Clarice, sorrindo e pintando. Vi os laços que ela formou, os segredos que ela escondeu. Uma dança de alegria e dor interligadas. A galeria ecoava com sons de risadas e lembranças. E em um momento compreendi. A verdadeira arte de Clarice não era apenas sua pintura, mas a forma como ela protegera sua família através da dor. E de repente, tudo ficou em silêncio. Quando as luzes diminuíram e alguns estavam chorando, outros olhando ao redor em confusão. O cicatrizado caiu de joelhos como se o peso da verdade o tivesse atingido. O homem no chão, que dizia ser meu filho, agora estava ao meu lado, com um olhar cheio de compreensão. Você é parte do que Clarice criou, ele sussurrou, as palavras carregando um peso novo. Ela fez isso para nos unir, não para nos separar. A verdade é o que nos liberta. Eu olhei para Luísa, que flutuava entre a raiva e a aceitação. A obra de arte ao nosso redor se tornava cada vez mais clara, mostrando que na complexidade do amor e das decisões havia uma bela essência que transcendia o sofrimento. E, naquele momento,
percebi que nossa jornada estava apenas começando. Havia novas conexões a se formar e a sensação de que estávamos todos juntos nessa história. Agora, enquanto todos se recuperavam e conversas começaram a fluir, sabia que a verdade seria um novo começo. Mas como seria esse começo? O futuro ainda era um mistério a ser desvendado. E se você chegou até aqui, eu tenho um pedido urgente. Se inscreva agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague esse botão de like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar a continuar trazendo essas tramas incríveis. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho e inundem a seção de comentários com suas reações e teorias. Sua participação é fundamental e só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com suas ações. Vamos juntos nessa jornada.